Com esse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer a modelagem das peças de um pallet, que é o exercício que vocês vão fazer para praticar um pouco mais a ferramenta de extrusão do Rhinoceros. Eu tenho aqui no meu computador só a versão do Mac, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas principalmente com layout, assim, com relação às ferramentas, com relação a funcionalidade em si é igual ao Windows, tá? Eventualmente eu vou falar para vocês as diferenças. Bom, a primeira coisa, vocês vão ter o arquivo ali no Ava, né? Eu vou deixar os arquivos duplicados, tá? Tanto no Ava quanto na nossa pasta no Drive, porque o uso do Ava vai contar como aula, digamos assim, né? Então eu preciso deixar tudo registrado ali. Bom, vou começar um novo modelo, tá? E aqui eu tenho já tudo pronto, estou trabalhando em milímetros e aqui eu vou começar a minha modelagem. Bom, para fazer esse pallet, a gente vai precisar primeiro construir todas essas peças aqui, ó, tá? Sendo que a peça 1 e a 2, que são essas tábuas superiores aqui, elas são iguais, tá? Então, seriam essas tábuas aqui. Essa é considerada a tábua externa e essas aqui, até aqui, são as internas, tá? Elas são marcadas de forma diferente porque essas aqui externas têm esse chanfro aqui, elas são um pouquinho diferentes, mas a gente não precisa considerar isso, tá? Assim como a gente não vai considerar também os pregos, tá? A gente só vai montar ele realmente com a volumetria dele, né, digamos assim. Bom, então, considerando que tem todas essas peças aqui, a gente pode considerar a tábua superior como igual mesmo, não precisa separar entre elas. E a gente vai começar nos layers, né? Os layers também ficam aqui no Windows, talvez podem ser posicionados aqui em cima, mas isso é uma coisa que a gente já viu, né? Que pode ser alterado. Bom, eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou escrever aqui tábua superior, deixar um pouquinho mais visível. Bom, aqui é a tábua superior. Vai ter a tábua transversal. Então, vou escrever aqui, tábua transversal. O bloco de apoio. Então, bloco de apoio. E, por último, a tábua da face inferior. Tá? Tábua, face inferior. Ok? Bom, tendo isso, a gente já consegue modelar a partir da vista superior. Aqui. Tá? O meu aqui ele está com 1 metro por 1 metro, a minha área, né? Vocês lembram como a gente faz para alterar, né? Se vocês quiserem ir lá, vocês vão lá em preferências, view, não, no Mac ele fica em outro lugar. Ó, grid, né? Ó, o grid está com 100 milímetros, 100 milímetros, e a gente vai passar ele para 200.
Isso. Tá. Bom, depois disso, a gente pode começar. Na verdade, a gente precisa de 1.200, né, ao máximo. Então, volto aqui. Mil e duzentos e não 200. Ok. Tá. Agora a gente vai começar criando a tábua superior. Então, o que a gente faz? A gente sempre clica no layer que vai ser construído, né? Está selecionado a tábua superior. E agora a gente consegue fazer. Bom, 20 milímetros é a espessura, né? 95 largura e comprimento 1.200. Então, quando a gente começa a criar, a gente vai criar retângulos, são tábuas, né? Retangulares. E quando o Rhino começa a fazer um retângulo, ó, lembra? Retângulo de ponta, de canto a canto, né? A gente pode selecionar, então, clicar no 0, Enter, ele vai me posicionar o ponto de origem no 0. Bom, lembrando que ele sempre pede primeiro, né, a dimensão x e depois a y, né? No nosso caso, primeiro o comprimento e depois a largura. Então, a gente vai lá, coloca 1.200, Enter, e depois 85, né? 85. 1.200 por 85. Não, desculpa, 95. Vou fazer de novo. 0, Enter. 1.200, Enter. 95, Enter. Ok. Então, aqui a gente tem a nossa tábua superior. O que a gente tem que fazer aqui? Vou distanciar um pouco. Ó, a gente tem a opção aqui de visualizar. Zoom. Perspective View. Tá. Ele atualizou o meu zoom aqui. Bom, a minha espessura é de 20, né? 20. Então, a gente vai usar a ferramenta que a gente viu na aula do dia 6, né? Da aula de hoje. Vai ser a extrusão. Vocês vão aqui na superfície, extrude, extrude straight, né? É uma extrusão reta. Bom, vocês vão clicar. É bem importante vocês ativarem aqui o sólido, né? Porque a gente, ó, vocês estão vendo que ele cria a face superior, né? Se eu desativo, ele simplesmente vai fazer, ó, estão vendo? Ele não cria o fechamento, né? Então, Solid, eu vou lá e clico 20, pronto. Então, aqui eu tenho a minha tábua superior, tá? Depois disso, a gente pode começar, vamos fazer todas as peças primeiro e aí depois a gente faz a montagem, tá? Então, eu posso clicar em tábua transversal, que vai ser a próxima peça que eu vou fazer, e eu posso desligar a tábua superior. Ó, desliguei. Pronto. Tudo aquilo que gerou a tábua superior foi apagado ali. Foi, né, suspensa por enquanto. Bom, a tábua transversal, ela tem 1.000, né, tem 1 metro por 145, também 20. Então, 1.000 por 145. Então, vamos lá, de novo.
retângulo, começa do 0, escrevo 1000 e 145. Tá. 145. Perfeito. Agora, mesma coisa, a gente vai lá em Extrude Straight, Solid, 20, Enter, pronto. Tá? Então, assim a gente vai passar para o bloco de apoio. Vamos lá. Bloco de apoio 145 por 145. E altura 75. Então, vamos lá. 0. 145 por 145. Extrusão. Solid. 75. É isso, né? 145, 75. Perfeito. Selecionamos a tábua face inferior, apagamos o bloco e vamos para a última, que tem 1200, 145 de largura e 20 de altura. Tá. Vamos lá. Então, 0. Dimensão X tem 1200. Largura tem 145. E aí depois a extrusão sólida é de 20. Perfeito. Ok. Temos todas as nossas peças. Tá? Agora que a gente vai começar, então, posso esconder, selecionar o padrão, esconder todas elas e a gente pode fazer a nossa montagem. Tá? A montagem, ele tem essa planta aqui. Eu confesso que ela não é das melhores, porque ela está com um traçado mais grosso aqui, só que foi, infelizmente, foi a melhor que eu encontrei. Tá, passa aqui. Então, começando com a montagem, né? O pallet ele vai ter 1 metro por 1,20 e vai ter as duas primeiras tábuas aqui coladas, enquanto as outras vão ter um distanciamento de 40 milímetros, né? Tá tudo em milímetros aqui. Então, a gente pode começar com a parte superior. Tá? Ok, vamos começar com a parte superior. Então, aqui a gente vai clicar em copiar. Né? Lembrando de ativar o project aqui. Vocês lembram que quando a gente não deixa ativado o project, é capaz de ele selecionar a parte superior da tábua, né? Ao invés de colocar tudo no mesmo nível. Então, lembrando, ativa o project, vou lá e vou copiar, né? Seria a primeira. Aí depois eu vou ter um distanciamento de 40 milímetros, né? Bom, esse padrão, tá? A gente pode aprender uma ferramenta nova aqui, que é o Array, aqui, né? Que seria a série, né? Uma série retangular. Tá? Então a gente pode começar com ela. Ele faz um padrão em X e Y, né? E ele pergunta quantas peças vão ter em X, lá, no caso vertical, não, desculpa, horizontalmente quantas peças vão ter. Vai ter somente uma, né? Pode dar OK. Peças em Y, quantas vão ter? Então, a gente lembra ali que as peças internas, ó, são
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, serão 6 na direção Y. Ok. A direção Z, no caso, se eu quisesse empilhar mais de, mas só vai ter uma mesmo, tá? Ele sempre considera uma no sentido, é o mínimo, né? Porque a gente está trabalhando com uma peça. Então, ok. Aí ele reconheceu que a gente só vai trabalhar em Y, né? E ele pergunta qual é o espaçamento que a gente vai ter, tá? Bom, a largura dessa peça aqui, ela é de 95, tá? Então, 95 mais 40, que é o intervalo, vai dar 135, correto? A gente vai lá e vai clicar o ponto de referência aqui, certo? Ó, ele já está começando a me dar todas as outras tábuas automaticamente. Eu vou lá e clico 135 em Y. Ok. Agora ele só me pede qual que é a direção, se é para cima ou se é para baixo, né? No último caso é aqui. Pronto. A finalização é para ver se tá correto como a gente quer mesmo. Dá Enter. Ok. No Windows vai ser a mesma coisa, tá? Bom, a última coisa que faltou aqui foi o espelho, né, dessa minha peça aqui. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente a mesma coisa que lá no início, né? Simplesmente copiar e pronto, tá feito. Tá? Se a gente olhar aqui a base, no caso a parte superior do nosso pallet, ela está pronta. Ok. Aqui a gente tem a marcação. Bom, aqui no default é interessante a gente fazer uma marcação também das dimensões, né? A gente pode colocar ali do zero, escrever 1200, 1000, tá? Isso aqui vai ser a nossa base para a gente saber, ó. Se eu colocar aqui, não deu certo aqui, porque aqui não tem 40. Não, tem 40 sim. Novecentos e sessenta. Espera aí, teve alguma coisa diferente aqui. Tá, tem 40, 40. Aqui ele me dá como 100 centímetros. Não estou entendendo. Não estou entendendo se essas tábuas aqui talvez tenham um pouco mais de largura. Tá estranho. Bom, vamos fazer um pouquinho maior esse espaçamento ali, tá? Porque se ele faltou 40, a gente pode então dividir esse 40 por 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 8 milímetros, correto? 40 por 5, 8 milímetros. Bom, então vamos refazer aquela série ali, porque deu uma diferença ali, eu não entendi o porquê, mas tudo bem. Vamos lá.
série retangular em x 1, 6, 1 de novo. Ok, agora espaçamento. Então, ao invés de 135, a gente vai usar 143, que é o mais 8. Vamos ver se vai dar agora. 143. Ok. E agora deu. Bom, deu esse intervalo ali, eu não entendi bem o porquê. É que ele dá uma folga aqui, né? Mais ou menos 15 aqui. Mas enfim, tá. Vamos considerar esse 143 aí. Que o intervalo, então, ele ficou de 48, tá? Ao invés de 40. Tá? Bom, então aqui a gente tem a parte superior, tá pronto. Agora a gente vai para as tábuas de ligação. Ó, se a gente for ver aqui, tem essas tábuas que ficam logo abaixo das tábuas superiores, que é o número 3 aqui, ó, tábua transversal de ligação. Né? Ela tem 145 por 1000. São essas aqui, tá? Essas aqui as linhas a gente pode deletar elas. São aquelas que foram utilizadas para criar a extrusão. E agora a gente pode, então, rotacionar e posicionar aqui. Né? São 3, né? Deixa eu olhar aqui na imagem. Ó, tem uma, outra no meio e outra na outra ponta. Então, vamos criar uma aqui. Ó, a gente vai selecionar com o snap, lembra que a gente viu aqui, midpoint. Ó, a partir do midpoint, ele vai marcar bem no meio do nosso retângulo aí de default. Pronto. Então, aqui a gente tem exatamente o nosso meio. Por último, clica no botão direito, ele repete a operação. Eu seleciono End e posiciono aqui. Ok? Então, eu já tenho a parte de cima e já tenho as tábuas transversais. Vamos olhar ali. Ó, já tenho as tábuas de cima, tenho as tábuas transversais. Agora, a gente tem os blocos de apoio, que são esses aqui, ó, tá? Que são 9, tá? Eles ficam em cada, aqui no meio, tá? Como que a gente pode fazer? Vai ser simples também. Blocos de apoio, ó, ele já está posicionado corretamente. Então, vamos copiar ele a partir do meio, aqui no meio. Agora eu seleciono, clico no botão direito, End, pronto, End no canto. Né? Agora para fazer as repetições, a gente vai lá, copia a partir do meio aqui. Por último, ou se a gente quiser, né, ver outra ferramenta que a gente até já viu quando a gente trabalhou com a silhueta, né? Pode usar o espelho, né? Ó, vou espelhar essas peças a partir do meio. Ó, clico aqui, pronto, e manda para o outro lado. Bom, aqui os nossos blocos de apoio estão prontos também. Agora, a tábua da face inferior, ela, ó, essa aqui, ó, tem 3, né? Que é no sentido contrário daquelas transversais. Então, 1, 2, 3. Mesma coisa. Ó, se a gente quiser, a gente seleciona a curva aqui, pode deletar, tá? Ela não vai precisar mais. Então, a nossa peça, de novo, copiar a partir do meio, posicionou aqui, clica aqui, aqui e aqui. Pronto, tá? Então, agora, a gente só vai ter o trabalho de reposicionar na altura, né? Porque essas tábuas aqui estão corretas, tá? A tábua da face inferior. Porque se a gente for considerar o 0, ela está aqui. Então, a gente já pode até cadear ela, tá? Então, porque ela já está pronta.
Agora, vamos começar pelo bloco de apoio. Estão vendo que eles estão todos no mesmo nível, né? Então, agora, a partir da vista frontal, eu vou selecionar todos os 9 blocos e mover acima, da minha tábua da face inferior. Ok. Eu vou lá, confiro, né? Então, nesse momento aqui, pessoal, que é importante o Project, tá? Porque se eu não clicasse no Project, provavelmente ele ia reposicionar em qualquer outro canto, tá? Então, o Project ele permite que a gente construa de forma alinhada aos planos, né? Bom, o bloco de apoio também está pronto. Vamos lá para tábua transversal, tá? Eu já posso até bloquear os meus blocos de apoio ali, que são essas 3 tábuas aqui, ó. Bom, essas 3 tábuas, elas vão acima dos blocos de apoio. Então, mover aqui, aqui. Pronto, ó. Então, já tenho a minha estrutura quase pronta. Só falta as minhas tábuas superiores. Eu vou selecionar elas, bloquear as minhas tábuas transversais, né? Ó. Eu posso selecionar todas elas que só vai selecionar as tábuas superiores, porque todas as outras estão bloqueadas, como vocês podem ver aqui. E agora eu vou mover as tábuas superiores para a parte superior do pallet. E assim o pallet está pronto. Tá? É um exercício que usa a extrusão, né? Usa a parte de desenho bidimensional, como vocês viram, e ele é muito útil para a gente exercitar, né? E sem que seja alguma coisa muito complexa, né? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro exercício da aula, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.